Atos do Espírito Santo. Nós vimos anteriormente como Deus permitiu a perseguição dos discípulos de Jesus em Jerusalém, o que levou à sua dispersão, principalmente os discípulos de fala grega que foram espalhados ali no entorno de Jerusalém, no Império Romano. E eles assim chegaram a Antioquia da Síria, terceira maior cidade do Império Romano, e foi lá em Antioquia que os discípulos foram pela primeira vez chamados cristãos. Isso está em Atos 11, 26. Alguns anos depois, os discípulos de Jesus já estavam preparados para realizar aquilo que chamamos de a expansão da igreja. A igreja, então, já estava madura, já tinha até nome, era a Igreja de Cristo, para iniciar esse processo de expansão. E isso fez com que o Evangelho efetivamente fosse levado até os confins da terra, como diz aquele versículo que é a base dessa série, Atos 1, 8, e descerá sobre vocês o Espírito Santo, e vocês receberão poder para serem minhas testemunhas, em Jerusalém, na Judéia, em Samaria e até os confins da terra. E aí, como a nossa proposta é tornar a análise bíblica algo pessoal, algo prático, aplicável à sua vida, eu tenho que te fazer uma pergunta. É necessária, é fundamental. Estamos hoje falando sobre a expansão do reino de Deus por meio da pregação do Evangelho. E aí eu lhe pergunto, o que você tem feito para contribuir com a expansão do Evangelho? Pergunte-se, questione-se, o que eu tenho feito? Pela manhã eu comentei que há algumas pessoas, elas não têm mais saúde para se envolver na pregação da palavra, ou tem uma série de limitações, as mais variadas. Mas essas pessoas ajudam nos bastidores, seja com as suas ofertas financeiras, mas seja também com algo que é ainda mais importante do que recursos materiais, que é a oração. Nós vimos no domingo passado que enquanto Pedro estava preso, a igreja estava reunida, orando por ele, clamando por ele, perseverando em oração por ele. Sem oração, nós não chegamos a lugar nenhum. E, portanto, eu não tenho tempo, eu não tenho jeito, eu não tenho isso, não tenho aquilo, ou tenho alguma outra coisa que não deveria ter. Qual é o seu impedimento? Apresente isso ao Senhor. Porque essa é a razão de ser da nossa existência. Nós fomos chamados para sermos embaixadores da mensagem, embaixadores de Cristo e anunciantes da mensagem da reconciliação com Deus por meio de Jesus. O que você tem feito para contribuir com a expansão do Evangelho? E nós vamos olhar agora em Atos capítulo 13 e no capítulo 14, lerei vários versículos, mas não lerei todos, porque senão ficaria muito longo, mas eu sempre recomendo que você leia tudo depois. Leia com calma, procurando cada detalhe. Mas em Atos 13, nós veremos como o Espírito Santo usou Paulo e Barnabé para contribuir para a expansão do reino de Deus. E, ao olhar para o que Deus fez através deles, talvez nós sejamos inspirados por Deus a fazer algo assim, semelhante. Então, versículo 1. Na igreja de Antioquia, aquela Antioquia da Síria que eu comentei há pouco, havia profetas e mestres. Barnabé, Simeão, chamado Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, que fora criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. Pausa!
Olha só a diversidade da igreja. Nós temos aqui Barnabé, que era um judeu da ilha de Chipre. Simeão, que era chamado Níger, porque certamente era negro, ou seja, da região que na época era chamada de Núbia, a região ao sul do deserto do Saara. Lúcio de Cirene, a Cirenaica é a região do norte da África, junto ao mar Mediterrâneo, também já com um fenótipo diferente. E Manaém era um aristocrata, o cara cresceu junto com o rei. O tetrarca era uma espécie de rei mais ou menos. E temos Paulo, que era um judeu romano. Pessoas das mais diversas origens, pessoas pobres e ricas, brancas e negras, naquela igreja, a primeira igreja cristã. Por isso que nós valorizamos tanto a diversidade na nossa igreja, porque entendemos que essa é a vontade de Deus. Deus criou uma multiplicidade enorme de formas e cores e aromas e sabores, porque é justamente nessa diversidade que nós nos enriquecemos. Mas voltando ao texto, enquanto adoravam ao Senhor e jejuavam, disse o Espírito Santo: separem-me Barnabé e Saulo para a obra que os tenho chamado. Assim, depois de jejuar e orar, impuseram-lhes as mãos e os enviaram. Veja que eles estavam adorando a Deus, como estávamos fazendo aqui agora, há pouco, em jejum, porque eles estavam buscando a direção de Deus. E aí Deus falou o coração deles, disse o que eles tinham que fazer. Ao ouvir, eles ainda foram se preparar para fazer. Como? Com oração e com mais jejum. Realmente, a gente tem que adotar o jejum na nossa igreja. Está faltando. Então, ali, cheios do Espírito Santo, eles enviaram Barnabé e Saulo, nesse momento ainda é Saulo, e veremos justamente o trecho da Bíblia em que Saulo muda para Paulo, o momento em que isso acontece, veremos daqui a pouquinho, e eles então foram enviados pela igreja. E assim começou a primeira das 3 viagens missionárias de Saulo de Tarso. Ela teve início numa decisão deliberada da igreja, inspirada pelo Espírito Santo, mas não fruto da consequência, não como uma consequência da perseguição que eles estavam sofrendo. Agora, a forma já está um pouco mais diferente, alguma coisa mais planejada. Vejam, o Espírito Santo é livre e soberano na condução dos destinos da igreja. Por isso é que nós temos que buscá-lo permanentemente. Nós fazemos os nossos planos, mas quem confirma os planos é o Senhor. E o ideal é que já façamos os planos segundo a orientação de Deus, porque a igreja não é nossa, a igreja é do Senhor. E é Ele quem tem que definir para onde temos que ir, como devemos agir. E a orientação do Senhor ocorre normalmente pela palavra de Deus. O Espírito Santo não vai falar nada que contradiga a palavra de Deus. Então, porque nós sabemos que existem espíritos enganadores, que tentam levar as pessoas para longe de Deus, ao invés de levá-las para próximo. Então, qual é o nosso referencial? A palavra. Então, nós dependemos do Espírito Santo, mas também dependemos da palavra. E sem o Espírito Santo, nós não teremos o poder para chamar a atenção das pessoas, como temos visto nos últimos domingos, para então apresentar a palavra. É o binômio, poder de Deus, por meio dos atos do Espírito Santo e pregação da palavra de Deus. Uma igreja bíblica, uma igreja verdadeiramente cristã, precisa ser uma igreja centralizada na palavra, que adora ao Senhor, que ora e que jejua. É isso que nós precisamos ser. Porque nós precisamos do Espírito Santo, nós dependemos dele. Então, precisamos buscá-lo. A primeira parada dessa viagem foi na ilha de Chipre, porque era a terra natal de Barnabé.
E a gente sente, até pela ordem que o texto apresenta os nomes, que quem liderava a equipe era Barnabé. O Espírito mandou separar a Barnabé e a Saulo. Barnabé é que era o chefe, ele era o líder. E ele, provavelmente foi ele que escolheu a terra natal dele para eles começarem. Essa viagem está em Atos 13 também, a partir do versículo 4. Enviados pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre. Chegando em Salamina, proclamaram a palavra de Deus nas sinagogas judaicas. João estava com eles como auxiliar, João Marcos, aquele que era filho de Maria, na casa de quem a igreja estava reunida, clamando ao Senhor pela libertação de Pedro. Aliás, a tradição acredita que foi justamente nessa casa de Maria, mãe de João Marcos, que houve a última ceia, chamado o cenáculo. Aliás, mandaram para mim foto do lugar. Acredita-se que essa casa ainda exista, né? Há controvérsia, porque Jerusalém foi arrasada várias vezes depois desse tempo aqui, mas há uma tradição muito forte lá em Jerusalém de que essa casa ainda existe, né? Muito bem, João Marcos estava com eles como seu auxiliar. Versículo 6, viajaram por toda a ilha, até que chegaram a Pafos. Ali encontraram um judeu chamado Bar-Jesus, ou seja, filho de Jesus. Mas será que ele era realmente um filho de Jesus? Ele praticava magia, ele era um falso profeta. Então, infelizmente, nós encontraremos em nossas vidas cristãs, em nossa caminhada, encontraremos falsos profetas, falsos filhos de Jesus, como era esse homem. E ele era, para piorar a situação, assessor do procônsul Sérgio Paulo. O procônsul era o governador de uma província romana. O procônsul, sendo homem culto, mandou chamar Barnabé e Saulo, olha a ordem aqui de novo, porque queria ouvir a palavra de Deus. Mas Elimas, o mágico, que é o Bar-Jesus, é um outro nome com o qual ele é chamado, opôs-se a eles e tentava desviar da fé o procônsul. Então Saulo, também chamado Paulo, aqui é o momento em que há a mudança do nome dele, no relato bíblico. Acredita-se que isso tenha alguma coisa a ver com o fato dele estar interagindo com o procônsul, que era o Flávio Paulo. Então ele vai e assume a sua identidade romana. Ele guarda o passaporte de judeu e puxa o passaporte de romano, provavelmente para com isso ganhar mais acesso àquele homem que eles estavam ali tentando alcançar com a palavra, mas estavam enfrentando oposição. E aí, agora, Paulo, cheio do Espírito Santo, olhou firmemente para Elimas, o Bar-Jesus, o filho de Jesus, aquele que se dizia filho de Jesus, e disse para ele: você é filho do diabo. Não é por acaso isso. Você não é filho de Jesus, você é filho do diabo, inimigo de tudo que é justo. Você está cheio de toda espécie de engano e maldade. Mentira. Quando é que vai parar de perverter os retos caminhos do Senhor? Saiba agora que a mão do Senhor está contra você, e você ficará cego, incapaz de ver a luz do sol durante algum tempo. Imediatamente vieram sobre ele névoa e escuridão, e ele, tateando, procurava quem o guiasse pela mão. O procônsul, vendo o que havia acontecido, creu, profundamente impressionado. Com o milagre? Não. Profundamente impressionado com a palavra de Deus, com o ensino do Senhor. Então, o milagre, ele chama atenção, mas o que converte é a pregação da palavra. E foi justamente essa combinação de poder de Deus, atos do Espírito Santo e pregação da palavra que conduziu à transformação deste homem, que moveu o coração do Flávio Paulo. Mais uma vez, os atos do Espírito Santo despertando a fé nas pessoas, para prepará-las para receberem a palavra da salvação. Depois disso,
Paulo e Barnabé voltaram para o continente, aqui eu vou ter que dar uma resumida, né? Voltaram para o continente e subiram as montanhas em direção a 4 cidades, Antioquia da Pisídia, Listra, Icônio e Derbe, e o conjunto dessas cidades, a região onde essas cidades existiam, se chamava Galácia. É justamente para essas pessoas, para esses discípulos dessas 4 cidades, que Paulo escreveu a sua carta aos Gálatas, falando da sua experiência com eles. E nós podemos, num estudo cruzado, ler essa passagem de Atos 13 e 14 e compará-la com o que está escrito na carta aos Gálatas. Muito interessante isso. Mas não sabemos por que Paulo, agora Paulo em primeiro lugar, e Barnabé decidiram ir por esse caminho, que era um caminho mais difícil, mais perigoso. O que se acredita, os estudiosos, é que Paulo estivesse acometido de uma doença, porque ele fala isso na carta dele aos Gálatas, eu vou ler aqui para vocês, e que essa doença provavelmente seria malária, porque aquela região litorânea havia muitos pântanos, onde havia os mosquitos, e dali vinha a malária. Até em Roma, naquela época, tinha malária. Para vocês terem uma noção que era disseminado pelo Império Romano isso. E nos ares mais altos das montanhas, a pessoa reagia melhor aos efeitos das febres. Vejam que em Gálatas, já que eu citei a carta, né, capítulo 4, versículos 13 e 14, eu vou ler aqui para vocês. Paulo disse assim: irmãos, como vocês sabem, foi por causa de uma doença que lhes preguei o evangelho pela primeira vez. Embora a minha doença lhes tenha sido uma provação, vocês não me trataram com desprezo ou desdém. Pelo contrário, receberam-me como se eu fosse um anjo de Deus, como o próprio Cristo Jesus. Então, por conta disso, por conta dessa passagem, dessa carta aos Gálatas, região para onde ele foi, é que se acredita que a motivação tivesse sido essa doença. Só que João Marcos não quis ir junto. E ele se separou do grupo e voltou para Jerusalém. Algo o impediu de continuar. O texto bíblico não diz o que é. Seria medo? Seria cansaço? Afinal de contas, eles já tinham ido à ilha de Chipre, rodeado a ilha toda, voltado, era um rapaz jovem, estava com saudade de casa, estava incomodado com o fato de Paulo estar doente. Algum impedimento houve para que João Marcos não seguisse com Saulo e Barnabé, Paulo e Barnabé. E aí eu lhe pergunto, qual tem sido o seu impedimento para você não seguir segundo a vontade de Deus? Para você não prosseguir no anúncio do evangelho da paz? Nós precisamos nos questionar sobre essas coisas. E aí, voltando ao texto de Atos, capítulo 13, depois de Chipre, eles subiram as montanhas e foram para Antioquia da Pisídia. É evidente que eu não vou ler o texto todo. Como eu disse, é muito longo. Mas a parte inicial do texto, os 10 primeiros versículos, eles mostram que Paulo utilizou a mesma estratégia de pregação que Pedro tinha utilizado lá no Pentecostes. Paulo chegava na cidade, se dirigia à sinagoga, e na sinagoga há judeus e prosélitos, que eram os não-judeus simpatizantes do judaísmo, pessoas que tinham conhecimento da lei de Deus. A essas pessoas ele apresentava a lei de Deus, ele apresentava os escritos, os profetas, a lei, e trabalhava os textos bíblicos para comprovar que Jesus era o Messias. E então apresentava Jesus como sendo efetivamente o Messias, no qual seria encontrada a salvação. Então ele segue essa estratégia nesses primeiros 10 versículos, de 13 a 22, e passa a falar de Jesus,
E aí agora nós voltaremos a ler o texto no versículo 23. Da descendência desse homem, Davi, Paulo estava falando de Davi naquela hora, Deus trouxe a Israel o Salvador, Jesus, como prometera, antes da vida de Jesus e antes da vinda de Jesus. João pregou um batismo de arrependimento para o povo de Israel. Quando ele estava completando sua carreira, João disse: quem vocês pensam que eu sou? Não sou quem vocês pensam, mas eis que vem depois de mim aquele cujas sandálias não sou digno nem de desamarrar. Irmãos, filhos de Abraão e gentios que temem a Deus, a nós foi enviada essa mensagem de salvação. O povo de Jerusalém e seus governantes não reconheceram Jesus, mas ao condená-lo, cumpriram as palavras dos profetas que são lidas todos os sábados. Mesmo não achando motivo legal para uma sentença de morte, pediram a Pilatos que o mandassem executar. Tendo cumprido tudo o que estava escrito a respeito dele, tiraram-no do madeiro, colocaram-no num sepulcro. Mas Deus o ressuscitou dos mortos, e por muitos dias foi visto por aqueles que tinham ido com ele da Galiléia para Jerusalém, e agora estes que o viram ressurreto são as testemunhas de tudo o que aconteceu. Nós lhes anunciamos as boas novas, o Evangelho. O que Deus prometeu aos nossos antepassados, Ele cumpriu para nós, seus filhos, ressuscitando Jesus. E então ele começa a trazer uma série de textos do Antigo Testamento para corroborar o que ele está falando, né? Tu és, como está escrito no Salmo 2, tu és o meu filho, hoje te gerei. O fato de que Deus ressuscitou dos mortos, para que nunca entrasse em decomposição, é declarado nessas palavras. Eu lhes dou as santas e fiéis bênçãos prometidas a Davi, aquele que diz noutra passagem: não permitirás que o teu santo sofra decomposição. Mas Paulo então faz um arrazoado. Mas Davi estava falando essas coisas? Mas Davi, depois de servir ao propósito de Deus em sua geração, morreu. Adormeceu. Foi sepultado com seus antepassados e o seu corpo se decompôs. Então não era dele que Davi estava falando. Estava falando de um descendente dele que não veria a decomposição. E então ele afirma: aquele a quem Deus ressuscitou não sofreu decomposição. Portanto, meus irmãos, quero que saibam que mediante Jesus lhes é proclamado o perdão dos pecados. Por meio dele, todo aquele que crer é justificado de todas as coisas, das quais não podia ser justificado pela lei de Moisés. Cuidem para que não lhes aconteça o que disseram os profetas. Olhem, escarnecedores, admirem-se e pereçam, pois nos dias de vocês farei algo que vocês jamais creriam se alguém lhes contasse. Uau! Paulo conclui a sua pregação, que ele iniciou trazendo a história de Israel, Abraão, Moisés, Davi, e apresenta Jesus como aquele que é prenunciado tanto na história de Israel quanto pelos profetas. E ao fazer isso, ele anuncia aquilo que é o mais importante: o Evangelho da paz, a mensagem da salvação por meio da fé na graça de Deus, exemplificada, comprovada pela vida do seu Filho Jesus. E ele conclui com um pequeno alerta, né? Cuidado, porque não é mediante a lei que as pessoas vão se salvar, é pela graça, mediante a fé. E não recusem a oferta que Deus está lhes dando. Ele faz esse alerta no final, é um perigo recusar a mensagem salvadora. Aliás,
um detalhe interessante é que nessa pregação, Paulo seguiu 5 pontos que ele também segue na carta dele aos Gálatas. Ele enfatiza 5 pontos na carta, assim como ele o fez nessa pregação. Quais são os 5 pontos? O pecado que nos escraviza, do qual precisamos ser perdoados. A justificação que vem pela fé e não pelas obras da lei, que é necessária para que possamos estar diante de Deus, o justo. Mas ele também fala da fé que é necessária para ter a justificação, da lei, que nos mostra o que está certo e o que está errado, e que mostra para nós que nós não somos capazes de fazer o que é certo, sem a ajuda do Espírito Santo, e, finalmente, a graça de Deus, que nos permite, mesmo sendo incapazes de fazer aquilo que é devido, nos permite nos encontrar com Deus, viver com Ele para todo sempre. 5 pontos mais importantes da pregação de Paulo são 5 pontos que ele trabalha na sua carta aos Gálatas e que tem a ver com a nossa vida. Não é uma questão teológica, é uma análise teológica de uma questão muito prática. E qual o resultado disso? Versículo 42. Quando Paulo e Barnabé estavam saindo da sinagoga, veja que agora é Paulo e Barnabé, tá? Não é mais Barnabé e Saulo, já inverteu a ordem aqui. O povo os convidou a falar mais a respeito dessas coisas no sábado seguinte. Despedida a congregação, muitos dos judeus estrangeiros piedosos convertidos ao judaísmo seguiram Paulo e Barnabé. Estes conversavam com eles, recomendando-lhes que continuassem na graça de Deus, ou seja, não voltassem para a lei, né? Mas no sábado seguinte, quase toda a cidade se reuniu para ouvir a palavra do Senhor. Uau, que maravilha! Um avivamento em Antioquia da Pisídia. A história cristã mostra vários avivamentos ao longo das eras. E o que gera um avivamento? A pregação da palavra de Deus, a ação do Espírito Santo, os atos do Espírito despertam, avivam as pessoas. E elas estavam ansiosas para ouvir a palavra da salvação. Mas quando os judeus viram a multidão, ficaram cheios de inveja e blasfemando contradiziam o que Paulo estava dizendo. Por um lado, o quebrantamento no coração dos gentios. Eu quero ouvir essa palavra, eu quero crer, eu quero ser salvo. Eu preciso do perdão de Deus. Por outro lado, um coração endurecido, daqueles que se consideravam já os filhos de Deus, os filhos de Abraão, e que, portanto, a salvação era exclusiva deles. E esse exclusivismo seguiu ao longo de toda a história da formação da igreja. Grupos de judeus, alguns até convertidos ao cristianismo, que ficavam tentando exigir dos gentios convertidos que se tornassem judeus. Eram chamados os judaizantes. E Paulo vive falando sobre isso nas suas cartas, na carta dele aos Gálatas. Se vocês começaram tão bem, ó Gálatas insensatos, por que vocês se desviaram da palavra da salvação pela graça e foram atrás das obras da lei? Quem perverteu a mente de vocês? Você vê a angústia genuína daquele que foi o pai espiritual dos habitantes lá de Antioquia da Pisídia, Icônio, Listra e Derbe, porque estavam se afastando deste evangelho que ele estava pregando. Então, versículo 46, Paulo e Barnabé lhes responderam corajosamente aos judeus que estavam blasfemando. Era necessário anunciar primeiro a vocês a palavra de Deus. Uma vez que a rejeitam e não se julgam dignos da vida eterna, agora nos voltamos para os gentios, pois assim o Senhor nos ordenou, está em Isaías 49:6. Eu fiz de você luz para os gentios, para que você leve a salvação até os confins da terra.
E ouvindo isso, os gentios alegraram-se e bendisseram a palavra do Senhor. Os judeus estavam amaldiçoando a palavra. E os gentios estavam abençoando a palavra. E creram todos os que haviam sido designados para a vida eterna. E a palavra de Deus, a palavra do Senhor, se espalhava por toda a região. Que resultados fantásticos para o reino de Deus. E os seus? E os nossos? Quais têm sido os nossos resultados? Quais têm sido os seus resultados na exposição da palavra do Senhor? Mas, infelizmente, a expansão do evangelho costuma trazer junto perseguição. Os filhos de Satanás, que muitas vezes se passam, né, lobos em pele de cordeiro, muitas vezes, que querem atrapalhar. E da mesma forma que Jesus orientou os seus discípulos quando ele os enviou de 2 em 2 para pregar nas cidades da Judéia, ele disse: entrem na vila, se alguém os receber, sigam com eles até a casa deles, abençoem aquela casa e fiquem ali pregando a palavra enquanto vocês forem bem-vindos. Mas se não os receberem, vão embora. E nas portas da cidade sacudam os pés, a poeira das suas sandálias. Não levem nem o pó daquela cidade com vocês. Sigam em frente. E exatamente isso que Paulo e Barnabé fizeram. Eles sacudiram o pó dos seus pés e seguiram adiante. E aí chegamos ao capítulo 14, em que eles têm resultados semelhantes, lá em Icônio, Listra e Derbe, outras 3 cidades da Galácia, tanto a receptividade dos gentios, o quebrantamento daqueles que percebem que precisam da salvação, quanto a resistência dos judeus, o endurecimento daqueles que acham que já são os escolhidos. Mas atenção, e aí seria praticamente uma repetição do que lemos no capítulo 13, mas tem um detalhe diferente aqui. Paulo usou a mesma estratégia, foi primeiro à sinagoga, falou primeiro aos judeus, aos gentios, tementes a Deus, depois foi para os gentios, igual, a estratégia foi a mesma. Só que, em Icônio, aconteceu algo excepcional. Um homem paralítico, de nascença, foi curado por Paulo. Pelo poder de Deus, obviamente, um ato do Espírito Santo. E o povo daquela cidade, predominantemente gentio, identificou em Paulo e Barnabé 2 deuses. E o povo entrou em ebulição, e eles queriam fazer sacrifícios a Paulo e Barnabé como se fossem deuses, Zeus e Mercúrio. Gente, esse é um risco que todos nós corremos. Quando Deus nos usa para agir na vida de alguém, o inimigo pode colocar na cabeça dessa pessoa a ideia de que nós somos a fonte daquilo que aconteceu na vida da pessoa. Mas não está em nós o poder para curar, ou o poder para perdoar. Não está em nós. Nós somos apenas mensageiros. Então, nós lemos aqui, no versículo 11 de Atos 14, que os deuses desceram, eles falando, os deuses desceram até nós em forma humana. E no versículo 13, a multidão queria oferecer-lhe sacrifícios. Paulo e Barnabé não aceitaram esse tipo de desvio do objetivo do que eles estavam fazendo ali, não aceitaram a adoração daqueles homens, rasgaram suas roupas, mostrando que eram homens como eles. E então Paulo começa a pregar o evangelho, mais intensamente ainda. Vejam, ele faz um milagre, Deus faz um milagre por meio dele. O paralítico é curado, todo mundo fica alucinado com aquele negócio. Chamou a atenção geral. Então ele vai lá e prega a salvação em Jesus. Isso já com as roupas rasgadas, né? A gente às vezes não para pensar nisso. O cara rasgou as roupas dele, então ele estava nu. E mesmo assim continuou pregando o evangelho.
Nada o impedia de fazer isso. Mas, da mesma forma que em Antioquia, a cidade anterior, tinha havido uma reação dos judeus, ali também houve, e os judeus conseguiram mobilizar a população local, um grupo de pessoas, e Paulo foi apedrejado. O texto é muito claro. Os homens da cidade apedrejaram Paulo e o arrastaram para fora da cidade, como morto. Gente, eu comentei isso aqui hoje pela manhã. Não é uma coisa bonita de ver, mas tem na internet. Se você for buscar, você vai ver vídeo de apedrejamento. Porque até hoje ainda existe apedrejamento. Em países onde a Sharia é a lei muçulmana, a mulher adúltera, ela é enterrada até a cintura e ali começa a chover pedra em cima dela. Olha, gente, pelo que eu vi nesses vídeos, não tem como a pessoa sobreviver àquilo. Não tem como. E depois de apedrejarem Paulo, o arrastaram para fora da cidade. Eu imagino que tenham pego ele pelos pés e saíram arrastando ele e a cabeça batendo no chão. A gente tem que ver essas coisas quando lê o texto bíblico. Imaginar a cena. Largar o cara lá do lado de fora da cidade. Gente, Paulo morreu. O texto não diz isso. Mas o próprio Paulo, numa das suas cartas, disse que ele foi levado ao 7º céu. E ali viu coisas impossíveis de serem descritas. Você só é levado ao 7º céu se você morre. Então, acredita-se, eu não sou autor da ideia, tá? Só estou reproduzindo, de que Paulo efetivamente foi morto ali, teve um momento com Deus, e aí, quando os discípulos foram pegar o corpo para enterrar, ele levantou e voltou para dentro da cidade. O cara foi apedrejado, levantou e voltou para dentro da cidade. Gente, atos do Espírito Santo. Atos do Espírito Santo. E aí, concluindo, Paulo e Barnabé permaneceram naquelas cidades ali por mais um tempo, pregando a palavra de Deus, e sentiram que estava na hora de voltarem para casa, voltarem para a sua base, voltarem para a sua igreja, para testemunhar daquilo que Deus tinha feito por meio deles. Mas no caminho, eles foram preparando lideranças em cada uma dessas cidades, que pudessem dar continuidade ao trabalho deles, porque eles não sabiam se poderiam voltar lá. Então, foram pregar a palavra, fizeram discípulos em cada uma dessas cidades. O texto diz, elegeram presbíteros, que são representantes do povo dentro da igreja, e voltaram para Antioquia da Síria. Mas, enquanto eles estavam treinando aquelas pessoas, tem uma frase de Paulo que me chama muito a atenção, principalmente nessa época em que muitos cristãos acham que ser cristão é não sofrer. Não tem uma igreja que tem o slogan, pare de sofrer? Pois é, não foi bem isso que Paulo disse para os seus discípulos. No versículo 22 de Atos 14, ele dizia, é necessário que passemos por muitas tribulações para entrarmos no reino de Deus. O caminho do reino de Deus não é mar de almirante, não. É tempestuoso. Mas a gente não está sozinho. O Espírito Santo está conosco. E em Atos 14, de 27 a 28, eles chegaram ali em Antioquia da Síria, reuniram a igreja, relataram tudo o que Deus tinha feito por meio deles e como abrira a porta da fé aos gentios. E ali ficaram muito tempo treinando novas equipes para enviar em novas viagens missionárias. Discipulado, tema do próximo domingo. Tão importante quanto pregar o Evangelho é treinar pessoas que deem continuidade àquilo que você começou a fazer. E aí eu lhe pergunto, última pergunta, eu prometo, e então vamos orar. Qual tem sido a sua contribuição
para a expansão do reino de Deus.